A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, 8 horas e 32 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Inicialmente, agradeço a presença do Dr. Bruno, que está substituindo o Dr. Carlos. Agradeço também a presença do Dr. Saulo, que está para fazer a sustentação oral da contribuinte interne, Dr. Walter, Dr. Rafael e Dr. Rodolfo, também pela representação fiscal. Peço para que todos abram o processo do AIM 4089173, nome da contribuinte Intel, Indústria de Terminais Elétricos Limitada. O doutor Saulo está para fazer a sustentação oral, doutor Saulo. Inicialmente, eu estou votando para converter o julgamento em diligência, tá? Eu vou explicar, eu vou passar a leitura dele antes da sustentação oral e, se todos concordarem, o processo vai para a diligência. Eu acredito que no retorno é melhor para fazer a sustentação oral, tá? Então, vou explicar o voto, tá? O voto já estava em discussão, tá? Então, como o voto é curto, eu vou ler ele integralmente, inclusive com relatório, tá? O AIM contém 5 acusações. A primeira instância manteve integralmente as acusações. Em sede ordinária, a Colém da 6ª Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso ordinário, manteve integralmente os itens 2, 3 e 5 e cancelou os itens 1 e 4. A decisão foi objeto de pedido de retificação de julgado, que foi conhecido e não provido, assim, mantendo-se assim a decisão anterior. No curso do contencioso, a autuada informou que os itens 2, 3 e 5 foram objeto de parcelamento por meio de adesão ao PEP. Portanto, somente permaneceu em discussão os itens 1 e 4 que foram cancelados pela Colém da 6ª Câmara Julgadora. Em sede especial, a Igreja Câmara Superior deu provimento ao recurso especial da Fazenda para declarar nula a decisão proferida em sede ordinária em relação aos itens 1 e 4, que constam as acusações de recebimento e transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, nos seguintes termos. Transcrevo as acusações e vou direto ao voto. Inicialmente, opino pela conversão do julgamento em diligência. Explico. A autuada, após a interposição do recurso ordinário e parecer de contra-razões ao recurso ordinário da DRF, apresentou petição, na qual informa que as acusações dos itens 1 e 4 já foram objeto de outro lançamento, a IM 4039112. A Colém da 6ª Câmara Julgadora, em razão dessa informação, cancelou os itens 1 e 4. Vejamos, consta no voto da 6ª Câmara Julgadora. O autuado em sede de memoriais apresenta cópia do AIM 4039112, onde se verifica que, de fato, as operações objeto dos itens 1 e 4 do AIM em julgamento são também objeto do mencionado AIM, sob a mesma acusação fiscal, que foi integralmente pago pela autuada. Assim, afasta do presente AIM as acusações dos itens 1 e 4, por já terem sido objeto de outra autuação. Fecha aspas. Continuo no meu voto. No julgamento do pedido de retificação de julgado, a Colém da 6ª Câmara Julgadora, as Florestais, conheceu do PRJ e manteve o cancelamento dos itens 1 e 4. No julgamento do recurso especial da Fazenda, a Igreja Câmara Superior acolheu a tese de nulidade da decisão incluída, por ofensa ao contraditório, tendo em vista que não foi aberto prazo para manifestação dos documentos juntados pela autuada. Nesse sentido, a fim de evitar futuras nulidades, converto o julgamento em diligência para que o AFR se manifeste acerca das petições, bem como os dos documentos juntados, tendo em vista que os mesmos, segundo a autuada, fazem prova de que as acusações dos itens 1 e 4 já foram contempladas na lavratura do AIM 4039112, dígito 7. Antes exposto, converto o julgamento em diligência para a manifestação do AFR acerca da petição de folhas 403/404 e demais documentos e petições juntadas às folhas 407/464, no sentido de esclarecer se as notas fiscais que contemplam as acusações dos itens 1 e 4 também foram objeto do lançamento constante no AIM 4039112, dígito 7, após a DRF e a contribuinte para a manifestação. Pois bem,
Deixa eu explicar com mais devagar aqui. São 5 acusações, tá? A contribuinte no curso do contencioso administrativo pagou 3, ficaram 2 em discussão. A sexta Câmara Julgadora, após a interposição do recurso ordinário, em sede de memoriais, a contribuinte apresentou documentos que, segundo ela, comprovam que esses itens 1 e 2 estão contemplados em outro AIM que foi pago, tá? Por isso, a sexta Câmara Julgadora foi lá e cancelou. Em sede de pedido de retificação de julgado, manteve o cancelamento. Em sede de recurso especial, anulou-se a decisão de sede ordinária. Por quê? Porque não foi aberto o prazo para que a DRF e o AFR se manifestassem sobre os documentos trazidos tardiamente. Então, nesse sentido, eu voto pela proponho a conversão de julgamento em diligência, para que tanto a AFR quanto a DRF se manifestem acerca desses documentos. Após, ele retorna e eu analiso o mérito. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Saulo também está aqui para fazer algum esclarecimento. Fique à vontade, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, é só essa observação em relação após a DRF e contribuinte para a manifestação. Eu acho que, tendo em vista que a causa da diligência é essa petição da contribuinte, não sei se faria algum sentido ela se manifestar de novo. Ah, entendi. Tá, é automático. A partir do momento que tem uma manifestação do AFR, ele já é automático, a publicação já é padrão, tá? Aí ele abre prazo tanto para a DRF quanto para o contribuinte, tá? Tudo bem. Entendeu? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Não, senhor presidente, da minha parte, não. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tá ok, doutor Saulo. Então, o senhor pode, se puder, comparecer na próxima sessão para fazer sustentação, tá? Por favor. Perfeito. Agradeço a todos. Tá, eu vou encerrar os debates e vou passar a votação. Saulo, o julgamento está encerrado, foi convertido em julgamento de diligência, decisão unânime. Se o senhor quiser se retirar, fica à vontade. Se o senhor quiser permanecer, também fica à vontade, tá ok? Perfeito, senhor presidente. Agradeço a todos. Um ótimo dia de trabalho para todo mundo. Obrigado. Tudo de bom para o senhor também. Bom final de semana. Obrigado. Tchau. Passar o julgamento também de um recurso de ofício. Processo é de minha relatoria. É simples. AIM 4.144.230, Santa Cruz Mercado e Adega Limitado, tá? O voto já estava à disposição. Eu vou passar a leitura, vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente ao voto. Trata-se de recurso de ofício. O AIM contém 4 acusações. Como relatado, a defesa informou o recolhimento do item 1 e o julgador manteve as demais acusações e limitou a incidência dos juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula 10, que foi revisada em 9/6/2022. A súmula 10 desse tribunal assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo no meu voto. Considerando que o artigo 52 da Lei 13.457/09 dispõe expressamente que a súmula, abre aspas, terá caráter vinculante a partir de sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas, fecha aspas, não há reparo na decisão de primeira instância, razão pela qual mantenho a redução promovida pela primeira instância. Antes posto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Só vou ajustar o voto aqui, porque, como relatado pelo doutor Bruno na sessão anterior, algumas DRTs não estão aplicando a limitação dos juros sobre a base de cálculo, né? Então, só para ajustar, eu já vou deixar claro aqui. Só um minutinho.
Então, ficou o seguinte: anteexposto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento para limitar os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal, que foi revisada. O voto já está registrado, a primeira instância só aplicou a súmula 10 e eu estou confirmando a decisão de primeira instância, não teve recurso ordinário. Alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar o julgamento. Presidente, você está me ouvindo? Ouvindo, doutor Walter? Peço desculpas, presidente, que aqui ficou tudo lento, está tudo parado Não, aqui, só um segundo. Fica à vontade, doutor. Presidente, eu confirmei, mas não estou Sim. vendo vocês, peço desculpas. Tá? Tá ok. Já abri para votação. Votação encerrada. Então, recurso de ofício conhecido e não provido. Retornando aqui, pegar o primeiro processo da pauta, a IM 4048362, Cooperativa de Produção Industrial de Trabalhadores em Conformação de Metais. Relator é o doutor Rafael e o doutor Walter levou em vista na última sessão. Pode ficar à vontade, doutor Walter. Obrigado, Votação presidente. oral. Sim, perfeito, presidente. Eu vou fazer a leitura do voto aqui. Não é muito extenso, mas é importante a gente tecer alguns comentários. Então, presidente, pedi vista dos autos para ponderar sobre as razões lançadas no voto do ilustre juiz relator, Dr. Rafael Tadeu Aires, cujo relator eu peço vênia para adotá-lo na sua integralidade. O doutor relator assim descreve a questão em julgamento e o seu entendimento sobre a impossibilidade de aproveitamento de crédito sobre o ferramental produtivo. Eu transcrevo parte do voto aqui, presidente, e destaco que a discussão paira sobre disco de serra, fitas de serra e pastilhas de usinagem. No parágrafo 19 do voto, o relator diz que o referido desgaste se dá ao longo de alguns dias e não imediatamente. E mais adiante, o relator diz o seguinte: transcrevo abaixo e incorporo como fundamento de decidir o entendimento exarado pela Colém da Câmara Superior de Julgamento no auto de infração 4010-8429, que é do Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz. E aí eu
destaco alguns pontos, né? Que as mercadorias adquiridas pela autuada apenas se desgastam ao longo do seu processo produtivo. Mais adiante, segundo os quais o direito ao crédito somente se legitima pelo consumo das mercadorias no processo produtivo, conceito no qual não se encaixa o desgaste ao longo do tempo. E destaco também um pouquinho mais para frente um acordo que foi incluído, que diz que para o direito ao crédito é necessário caracterizar-se o consumo e não apenas o desgaste ao longo do tempo. E laudos que atestam que materiais são utilizados e se desgastam do processo produtivo não têm o condão de superar a vedação do ordenamento jurídico que exige o consumo no processo. Para o direito ao crédito é necessário caracterizar-se o consumo e não apenas o desgaste ao longo do tempo. Mais adiante, destaco também apenas os materiais que se consomem integralmente no processo produtivo permitem o aproveitamento como crédito do imposto destacado na nota fiscal de sua aquisição. O mero desgaste das brocas e presas não permite que se considere tratar-se de material secundário ou intermediário, impossibilitando o aproveitamento de crédito decorrente da sua aquisição. E finalizo aqui e diz que nesse julgamento, né, na verdade, no voto do relator, mas falhou em demonstrar a consumição das mesmas no processo. E aí eu volto ao seguinte: por sua vez, a recorrente se defende da acusação de crédito de mercadorias destinadas ao uso e ao consumo do estabelecimento, invocando a decisão normativa CAT 1 de 2001, na parte sobre o direito ao crédito na aquisição de material intermediário, item 3.1, cujo teor é o seguinte. Aí eu transcrevo esse bem conhecido item 3.1, ele começa aqui com um esclarecimento do Leomar Baleiro, né? Destaco aqui um parágrafo que diz o seguinte: como tais tem-se a matéria-prima, o material secundário ou intermediário, o material de embalagem ou combustível e energia elétrica consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto ou objeto da atividade de industrialização. E um pouquinho mais adiante também eu destaco o seguinte: os seguintes insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo para limpeza, e aí tem identificação, desbaste, solda, etc. É o seguinte: lixas, discos de corte, disco de lixa, eletrodo, escovas de aço, aí destaca o pincel atômico e lápis para marcação de embalagens, rebolos. O meu voto continua da seguinte forma: pode vir a venial doutor juiz relator, embora os seus argumentos tenham enfrentado a matéria com profundidade, de forma técnica e com superando em decisões da Câmara Superior e da nossa Corte Constitucional, parece-me que os insumos objeto de julgamento, disco de serra, fita de serra e pastilhas de usinagem, amoldam-se perfeitamente à decisão normativa CAT 1 de 2001, não só em relação aos requisitos estabelecidos para ser considerado insumo, mas até mesmo as ferramentas indicadas como exemplo são semelhantes ferramentas em julgamento. Para a decisão normativa CAT 1, adotando as lições do saudoso jurista baiano Leomar Baleiro, insumo seria aquele material intermediário que se consome ou se integre no processo de fabricação, sem qualquer indicação de tempo, isto é, se em um ciclo ou se em um ou mais ciclos produtivos. Frisa-se que, em direito, não cabe ao aplicador da norma distinguir onde o legislador ou órgão administrativo que tem a função de interpretar os textos normativos não o fez. Até porque os materiais intermediários destacados na referida decisão normativa, tais como lixas de corte, lixas, discos de corte, disco de lixa, eletrodos, escovas de aço, pincel atômico, lápis de marcação de embalagem e rebolos, são representantes fiéis de insumos utilizados por mais de um ciclo produtivo. Com devido respeito ao entendimento adotado das decisões relacionadas, que só admite o direito ao crédito para insumo que se consome integralmente, afirmando que mero desgaste de brocas e fresas não dão direito ao crédito, em verdade, distancia-se do processo lógico de enquadramento do fato à norma jurídica, que é a subsunção. O texto normativo não criou a locução consumir integralmente. Ao contrário, prevê que o insumo deve ser consumido ou integrado no processo de fabricação de produtos. Considerando que a atribuição do termo ao objeto ocorre de forma arbitrária, em sentido comum, o verbo consumir pode significar comer, gastar, destruir, utilizar. Juridicamente, o consumo ocorre mesmo que a coisa não se destrua ou se desgaste, ou gaste. Na técnica jurídica, o consumo se refere ao que foi gasto ou destruído. Isso é extraído do vocabulário jurídico de Plácido e Silva, 28ª edição. Portanto, considerando que nem o legislador, nem o órgão administrativo
de interpretação de textos criou limitação de tempo para consumo, como dito, não cabe ao intérprete aplicador da norma criá-la, sob pena de se estar inovando o ordenamento jurídico. Além disso, entendo que o laudo trazido aos autos pela recorrente, produzido por pessoa habilitada, mesmo que descreva os detalhes técnicos da ferramenta, corrobora com o seu argumento de consumo no processo fabril, demonstrando de forma clara que o desgaste do ferramental produtivo ocorre pela fricção entre o insumo intermediário, né, discos de serra, fitas de serra e pastilhas de usinagem, e o produto em processamento. É perceptível pelas fotos constantes no laudo que, sem tais insumos, discos e fitas de serras e pastilhas de usinagem, não se obtém o produto acabado. Eixos, peões, luveiras, buchas, pinos, rolos, esses são os produtos fabricados pela recorrente. Vale destacar que não há como os discos e fitas de serra e as pastilhas de usinagem se consumirem integralmente até a sua completa eliminação física durante um ou mais ciclos de processo de fabricação. Até porque somente a aresta de corte da ferramenta, serra e pastilha, é que sofre o desgaste por contato direto com o produto, sendo que, após a sua finalidade, corte ou usinagem da matéria-prima, torna-se um insumo inservível para qualquer outra finalidade. Por esse raciocínio, e nesse sentido, houve consumo integral do material intermediário, já que não se conseguirá mais exercer a sua única função, que é a de remoção de material durante o processamento da matéria-prima. A meu ver, o desgaste ao longo do tempo reforça a condição imposta para fim de aproveitamento do crédito CMS sobre o material secundário, que é de ser consumido no processo fabril, tal como prevê o regulamento do ICMS no artigo 66, o inciso 5, que eu transcrevo aqui, que realmente não dá direito a crédito a material de uso e consumo. Aí há um esclarecimento no inciso 5, né? Assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização, ou a que não for empregada para integração no produto, ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural. E aqui eu volto, né? Mais uma vez, esse entendimento foi bem captado pela decisão normativa CAT ao indicar lixas, disco de corte, disco de lixas, eletrodos, escovas de aço, pincel atômico, lápis de marcação, de embalagens e rebolos, como passíveis de aproveitamento de crédito, mesmo que levem mais de um ciclo de produção. Por essas razões, considerando que a expressão consumo juridicamente significa desgaste, e os insumos, discos e fitas de serra e pastilhas de usinagem se desgastam, né, se consomem pelo contato direto, atrito, com a matéria-prima em processamento, voto no sentido de dar provimento ao recurso ordinário. Como voto, presidente? Ok, obrigado, doutor Walter. Doutor Rafael, quer fazer algum esclarecimento? Não, só um ponto, o Dr. Walter menciona ali que as peças se desgastam apenas no ponto de contato e que não tem como se consumir integralmente, que sim, isso com certeza, mas mesmo a parte de ponto de contato dura um certo tempo de uso e realmente é uma linha tênue entre o que é uma ferramenta que vai se estragando com o tempo, né, se desgastando com o tempo, e algo que se consome no processo. Obviamente que eu estou me referindo ao consumo da parte de corte mesmo, não da peça inteira, porque a peça inteira não vai se consumir realmente, é só a parte de contato, a parte de corte. Mas eu mantenho o meu voto. Ok. Doutor Bruno, quer se manifestar? Está aberto para discussão. Senhor presidente, agora, bom dia oficialmente a todos. Gostaria de cumprimentar o voto do Dr. Rafael e o voto do Dr. Walter, os dois muito bem fundamentados. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Walter. Eu acho que eu dei uma olhada bem nos laudos. Eles demonstram ali um consumo dessa parte que tem contato diretamente. E eu acho que, além disso, a decisão normativa CAT ela é expressa em relação a alguns exemplos dados que efetivamente coincidem aqui com o objeto autuado. E, por conta disso, acho que a gente não tem, no meu ver, possibilidade de afastar a decisão normativa CAT 1 de 2001 sob nenhum fundamento, né? Então, ela é uma lei válida, é uma lei vigente, tem expressamente os mesmos materiais previstos. Aqui o laudo também é evidente de um consumo, e como bem dito, Dr. Walter,
Aqui eu acho que o seu voto ele integra perfeitamente o posicionamento de uma forma até melhor, vai me ajudar até a estudar para os próximos casos. Para ser uso e consumo, né, eu não teria que, eu não poderia utilizar ele no processo de industrialização. E nesse caso ele é utilizado no processo de industrialização. Então, no meu ver, ele é um produto sim intermediário e ser produto intermediário caracteriza insumo dando direito ao crédito ICMS. Então, eu vou acompanhar o voto do Dr. Walter nesse sentido. Ok, obrigado. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar o Dr. Rafael, porque eu voto na mesma linha, tá? Não basta fazer parte do processo produtivo, tá? Ele tem que ter o consumo imediato e integrar o produto final, tá? Por isso que eu vou manter essa posição, ok? Posso encerrar os debates? Presidente, só um comentário para Fique ficar à vontade. registrado. Eu entendo que é uma posição da Fazenda, tem as decisões porém, da Câmara Superior, a gente acaba não adotando até por uma questão que não vincula a gente, né, de certa forma. Sim. Eu acho que fica aí uma sugestão para o futuro, quem sabe, aí de uma súmula nesse sentido, porque essa discussão existe desde a minha época, quando eu comecei no decreto lá de 87, se eu não me engano. Eu comecei em 89, então o decreto era de 87. Aí, 91, e de lá para cá, essa discussão vem até hoje, né? E não é que gera uma insegurança jurídica, gera uma dificuldade de enquadramento do fato à norma mesmo. Então, está aí uma sugestão, né? Que vocês, como representante, presidente, o Rafael, né, o doutor Rafael, o doutor Rodolfo, como representante da Fazenda, quem sabe, né, não criar aí uma pacificação nesse sentido que valeria uma súmula com toda certeza para essa finalidade, porque fica para nós como juízes do contribuinte, né, parecendo que quer votar a favor do contribuinte. E na verdade nós somos juristas também, então a gente interpreta o lado de cá de uma forma do direito, né, e vocês como juristas fazendários interpretam também conforme o fisco. E a gente parece que está guerreando, e não é, né? Você pega um voto, por exemplo, da Câmara Superior, praticamente todos estão no mesmo sentido, né? E agora, eu não sei qual que é a técnica, né, para ser utilizado dessa forma. Então, talvez aí uma proposta no futuro, quem sabe uma súmula nesse sentido, caberia, né? São 30 anos que eu vejo isso, essa discussão, mais de 30. Essa aqui é uma discussão. Eu lembro que eu estava na Quinta Câmara com o doutor Galderize, doutor Ita, doutor Flávio, né? E a gente discutia muito isso daí. E uma vez eu olhei assim para eles e falei: olha, é um caso prático, tá? É uma coisa que aconteceu, que eu fiquei sabendo e eu vi acontecer. Então, o que que acontece? Você tem a linha de produção. Então, o que que dá direito ao crédito? Pela interpretação do tribunal hoje. Aquilo que é diretamente utilizado no processo industrial e que integra, que se consome imediatamente e que integra a matéria, tá? Então, isso dá direito ao crédito. Então, você tem lá, entre elas, a energia elétrica. A energia elétrica dá direito ao crédito, tá? Aí você tem a energia elétrica que está na área administrativa, não dá direito ao crédito. E você tem a internet. Então, na área produtiva, via de regra, não utilize a internet. Então, não vai ter direito ao crédito. Pois bem, nós estávamos lá em mais ou menos 8 anos atrás, e aí a gente estava com ataque hackers nas grandes instituições financeiras, tá? Aí chegou uma certa hora, a Secretaria da Fazenda, o que que ela fez? Ela foi lá e limitou o IP para emitir a nota fiscal eletrônica ao IP nacional. E você tinha as grandes indústrias, elas emitem lá fora a nota fiscal eletrônica. E aí chegou uma certa hora, grandes empresas pararam a linha de produção. Por quê? Porque as empresas já não trabalham mais com estoque. E elas não conseguiam emitir nota fiscal eletrônica. Consequentemente, a mercadoria não tinha lugar para ficar. E elas tinham que parar a produção.
entendeu? Pararam a produção. Aí, conversa vai daqui, conversa vai dali. Meu cunhado era diretor de empresa na época, né, aposentou. Ele falou, olha, teve uma empresa da área de informática que um terceiro de lá, a gente ligou para ele, e aí veio um terceiro que falou que o terceiro falou, sabe qual é o problema? A Secretaria da Fazenda, por causa desses ataques aos grandes bancos, elas foram lá e limitaram a emissão da nota fiscal ao IP nacional. Mas basta você ligar lá e fazer o registro, as alterações, ele sai na hora. Tudo bem, mas isso daí demorou 12 horas. As empresas ficaram 12 horas sem emitir nota fiscal eletrônica. As empresas ficaram 12 horas sem produzir. Aí eu falei para eles, olha, então dizer para mim hoje que a gente que isso daí não faz parte da produção é quase uma heresia, né? Aí na época o Nascimento olhou para o professor da risada e falou, por isso que tinha que dar direito ao crédito a tudo, né, Silvio? Eu falei, é uma forma você não limitar o crédito. Ou é uma forma você simplesmente fazer um corte mais restrito. Ou você acaba dando tudo, ou você acaba tendo que alargar bastante. Por quê? Porque hoje com o advento da internet, com a tecnologia, cada vez mais a gente fica dependente de outras coisas que fazem parte da produção que a gente não vê. Não está ligado diretamente à produção, mas é o que a gente vê, entendeu? Por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo uma sessão online, né? E é essencial a internet para nós. Se a gente não tiver internet, hoje a gente pode trabalhar offline, pode, entendeu? No meu caso, consigo fazer. Mas se eu tiver que fazer a sessão offline, não dá. Então, assim, é um negócio que, às vezes, você propor uma súmula, logo após você vai ter que chegar e rever essa súmula também, né? Claro. Por quê? Porque o dinamismo está tão rápido, que eu não sei também se até que ponto a gente vai chegar a uma certa hora, a gente vai ter que se vergar isso daí também. Mas é uma questão que a gente está... o crédito é um problema. Presidente, só para tacar fogo mesmo na polêmica, o combustível não é um trocadilho, não. O combustível, ele nunca chega em contato com o produto, não está com fogo no produto. Ele é um combustível da máquina, é acionamento da máquina. A energia elétrica não chega no produto, salvo quando você está fazendo processo de eletrólise para extração de bauxita, alumina, da bauxita. Aí tem contato, você taca a energia naquele processo lá e tal, no produto. Agora, no caso de qualquer outro processo, por exemplo, a energia elétrica dessa empresa da recorrente dá direito a crédito. O combustível é acionamento da máquina, dá direito a crédito. Aonde que eu jogo combustível na linha de produção? Não tem como. Então, é mais distante o combustível do que a broca, do que... Por isso que é expresso, né? Não, mas olha que coisa interessante, né? Porque isso também não é matéria-prima, é produto intermediário, é material secundário. E o combustível eu não uso na linha de produção, porque senão está com fogo na fábrica inteira. É uma coisa interessante, né? Mas isso é só para resíduo. Doutor Rodolfo, perdão. Eu acho que aí a interpretação, Dr. Walter, entra justamente no sentido do se consomem imediatamente no processo produtivo, né? Veja que a legislação ela permite o crédito em 2 pontos, né? Quando o insumo se integra ao produto final ou se ele é consumido imediatamente no processo produtivo. Até em relação a esse consumido imediatamente no processo produtivo, a interpretação ela ultrapassa, né, os limites da Secretaria da Fazenda e alcança até os tribunais superiores. Eu tinha até preparado uma manifestação aqui, eu não vou juntar, porque ela extrapolava um pouco os pontos que a gente está observando, porque se trata de uma anulação da 10ª Câmara, né? E a gente percebe aqui que houve uma juntada de um laudo 3 anos depois, e eu entendo que, talvez por se tratar de uma anulação, a nova decisão deveria se restringir ao que já estava no processo, né? Mas como não foi abordado isso, eu não vou juntar minha manifestação, mas tem aqui um agravo regimental do STJ, e ele traz, em um dos pontos aqui,
exatamente a observação de que a matéria-prima tem que se consumir, ou o insumo tem que se consumir imediatamente. Ele diz, só para não ficar sem nenhum dado, né? Agravo regimental RESP 738905RJ. No item 4, ele fala, no número 4, ele fala, de argumentando, mesmo se presente o necessário pré-questionamento, a agravante não lograria êxito em sua pretensão. Em outros termos, no que tange ao direito ao crédito de CMS, oriundo dos denominados produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial, far-se-ia fundamental a sua integração ao produto final, ou seja, consumidos no processo de forma imediata e integral. Então, vejo que é uma interpretação que extrapolou aí só a visão fazendária Doutor Rodolfo, eu tenho que invocar Cristo na cruz, viu? Porque tem que perdoar. Tem que perdoar porque, assim, produto intermediário é uma coisa antiquíssima. É de 69 e é a melhor redação que eu já vi sobre esse assunto é aquele parecer normativo 65, né, de 69, lá da Receita Federal, que ele explica tecnicamente o que é o desgaste, né? Então, incorporou o jurídico. Eu estou tentando, você vê que o voto, eu não tento entrar em linha de produção, eu tento olhar as expressões utilizadas pelo próprio legislador e pela própria decisão normativa CAT, né? Quando fala consumo, né, desgaste, o que é consumo é desgaste para mim. Integralmente quer dizer que só dentro da produção, não é uma coisa que tem que eliminar fisicamente a ferramenta. Se você pegasse ali ele é uma ferramenta normal, uma broca, tem lá, sei lá, 20 centímetros. Não vai consumir até eliminar a ferramenta. Você vai só perdendo o fio do corte, né? Dentro do contato com a matéria-prima. É só isso que acontece. Ele tem contato, ele se desgasta no processo e depois você joga fora. Tá? Alguém vai comprar como sucata, vai derreter, vai fazer outra coisa com isso. Mas ele se desgasta integralmente no processo de fabricação. É que me parece, assim, e também é coerente quando você fala o seguinte, né? Ó, o combustível ele se consome de forma imediata. É lógico, ele evapora, ele queima, né? Então, ok, me parece que é mais visível, visualmente, né? Essa questão do consumo imediato. Agora, as outras não, as outras têm o consumo, só que eu jogo uma ferramenta ainda, alguma parte dela, 99% fora. Mas aquele 1% que é a finalidade da ferramenta, né? Mas é isso, eu só pedi a palavra, presidente, porque é uma questão antiga. Então, assim, e a gente acaba colocando esses votos de resistência, de insurgentes, né? Pô, cara chato, lá vem de novo com esse voto. Mas não é porque a gente tem uma interpretação que está livre ainda, né? A gente não tem aí um consenso sobre a questão. Por isso que foi a proposta de vocês levarem aí a questão da súmula, né? Porque aí já põe fim, a gente fala, ó, eu não entendo, né? Eu entendo, não conheço do argumento, porque tem súmula. É muito mais fácil para a gente, né? E não é que eu estou revoltado, não. É porque essa matéria é muito legal para ser discutida, porque você envolve qual é o conceito de material intermediário dentro da linha de produção. E aí, quando a gente fala, poxa, me parece que consumiu mesmo. Não, mas o consumo não é desgaste. Mas não, o consumo não é desgaste. Quem falou isso foi De Plácido de Silva, que todo mundo adota como critério aí, um dicionário, né, um significado da palavra consumir. Né? Mas é mais para ilustrar. Obrigado, presidente, pela palavra aí. Obrigado, doutor Rodolfo, né? Doutor Rafael também, doutor Bruno. Obrigado. E só para complementar, senhor presidente, até a questão de consumo imediato, né, se a gente for olhar que nesse caso não seria possível ter em nenhum caso da decisão normativa CAT 1 de 2001 quando cita esses exemplos, né? Então, assim, quando com disco de corte vai ter um consumo imediato em uma única vez. E outra, né, o que é o consumo imediato? É uma única vez? É um mês? É um dia? É um ano? É o quê? Porque também não tem previsão. O imediato não tem previsão, muito menos a definição do que imediato é, né? Então, acho que fica uma situação ali, por exemplo, a decisão normativa CAT aqui dá o exemplo. Disco de corte é produto intermediário que se subsome ao conceito de insumo. Ok. Só que para consumir imediato em uma única vez, quando que isso acontece? Dá um exemplo, não existe. Então, seria uma norma válida e vigente e inaplicável, né? Seria sem eficácia social, no mínimo, né? Porque eficácia jurídica até poderia ter, mas a social seria impossível. Então, seria uma norma inaplicável no sistema. A gente vai afastar uma decisão normativa CAT 1 de 2001? Complicado, né? Na verdade, o maior problema disso daí, até para
para fins de simular a matéria. Eu até acredito que já na época do Oswaldo, parece que eu me recordo, parece que foi feito um estudo para simular isso daí, mas não foi para frente, tá? Pelo que eu me recordo. O que acontece? O maior problema do crédito é que, assim, existem materiais que são considerados intermediários hoje, intermediários e necessários, tá? Que acabam sendo mais caros do que a máquina e não dão direito ao crédito. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, você olha uma broca, às vezes o tipo de broca que vai ser utilizada, ela vai ser mais cara, por quê? Porque vai mudando o processo produtivo. Tá? Por isso que eu acredito que esse é um conceito que tende a mudar, tá? E se o Dr. Flávio tivesse aqui com a gente, ele falava, por isso que a não cumulatividade, ela tende ao fim ela vai se acabar com ela mesma, entendeu? Por quê? Porque é uma discussão interminável, né? Mas tá jóia, Dr. Walter, fica à vontade. Eu não tenho é, restrição nenhuma em ver os votos que caminham nesse sentido. Muito pelo contrário, né? Às vezes, com o amadurecimento da matéria, a gente acaba até mudando, tá? A gente muda aqui embaixo, talvez a gente muda lá em cima, mas isso é uma questão de tempo, ó, vai amadurecendo, né? Lembro na época que eu fazia direito, nós estávamos na época do depósito compulsório, do depósito recursal do INSS, né? Então, você era obrigado a fazer o depósito recursal na via administrativa, e o Supremo tinha acabado de julgar que era constitucional, porque o duplo grau de jurisdição não era, não era cláusula pétrea, né? Porque o presidente da República não tinha duplo grau de jurisdição. Então o depósito recursal na via administrativa era legítimo, né? Mas, tempo depois, falou, não, pelo princípio da igualdade, né? Da isonomia, você está ferindo aí a igualdade, por quê? Porque aquele que tem dinheiro, ele tem dinheiro para fazer o depósito recursal e ter direito à segunda instância na via administrativa do INSS. Então, ou seja, aquilo que é petrificado, às vezes muda, né? Então, fica aí o registro que, às vezes, o senhor insistir nesse voto, e o Bruno também insistir nessa tese, aparentemente pode não estar refletindo a atual composição da Câmara Superior. Mas quem sabe daqui a algum tempo. Por quê? Porque também o recurso especial desse processo demora um pouquinho mais para subir, né? Então, até lá muda, né? Assim como o Supremo já mudou as posições, o STJ também muda a composição, muda o pensamento também, né? Tá bom? Então, vou encerrar os debates aqui e passar a votação. Encerrado o julgamento do AM 4048-362, contribuinte cooperativa de produção industrial de trabalhadores em conformação de metais, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, Dr. Rafael. Tá? A votação foi por critério de desempate, tendo em vista que eu votei junto com o Dr. Rafael e o Dr. Bruno acompanhou o Dr. Walter, voto de vista. Último processo da pauta, M 442.765, iShop Maxion SA. Processo de minha relatoria, também o crédito indevido de uso e consumo. Vou passar, o voto também já estava disponível.
eu vou passar diretamente, vou ultrapassar a leitura do relatório e passar ao voto. A partir do item 8. O AIM contém duas condutas infracionais de crédito devido. No item 1, a acusação se relaciona às operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento e de imobilizado em desacordo com a legislação. No item 2, o crédito tem origem em lançamentos efetuados a título de ressarcimento de ICMS, substituição tributária em desacordo com a legislação. Para contextualizar as acusações, transcrevo parte do relato infracional de cada acusação, que detalha o trabalho fiscal e informa objetivamente a conduta infracional. Vejamos. Item 1. Crédito relativo a operações de entrada de mercadoria para uso e consumo do estabelecimento e de ativo imobilizado em desacordo com a legislação. O contribuinte, diz o relato infracional, o contribuinte foi notificado a esclarecer os lançamentos efetuados no campo outros créditos, conforme anexo 4 da notificação IC número tal. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha com memória de cálculo dos lançamentos efetuados e informou que os lançamentos tinham suporte no parágrafo 3º do artigo 66 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Analisando a resposta do contribuinte para a referência 8 de 2020, verificou-se que os lançamentos efetuados se tratavam de crédito extemporâneo, relativo à entrada de diversas mercadorias do estabelecimento no período de 8 de 2015 e 11 de 2019, conforme especificado em memória de cálculo apresentada pelo contribuinte. Assim, a fim de se verificar a procedência dos créditos efetuados, o contribuinte foi notificado a apresentar os esclarecimentos relativos às mercadorias adquiridas. Diz a notificação, se as mercadorias foram integradas no produto final. B, se não forem integradas, o tempo de duração, vida útil de cada mercadoria no processo produtivo. C, se não forem integradas, a quantidade estimada de peças que cada mercadoria poderia produzir. D, onde as mercadorias foram utilizadas. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou o anexo 5, preenchido com as informações solicitadas pela fiscalização. A partir da análise das informações prestadas pelo contribuinte, foi possível constatar que parte dos créditos tomados referiu-se à entrada de partes e peças de reposição de maquinário e de ferramentas, não integrando o produto final produzido. Foi constatado que estes produtos são de uso geral no processo produtivo, integrando muitas vezes mais de uma linha de produção, produzindo diversas peças em sua vida útil e como material de uso e consumo do estabelecimento, podendo ainda ser classificado como ativo imobilizado, os produtos com vida útil superior a 1 ano. O crédito de material de uso e consumo é vedado pela legislação, conforme disposto no inciso 5 do artigo 66 do RICMS. E o crédito ativo imobilizado possui regulamento próprio para que se possa ser usufruir, conforme disposto no parágrafo 10º do artigo 61 do RICMS e na portaria CAT 41/03, não podendo ser tomado diretamente na escrita fiscal como efetuado pelo contribuinte. Item 2. Crédito relativo ao lançamento efetuado a título de ressarcimento do ICMS e substituição tributária em desacordo com a legislação. O contribuinte foi notificado a esclarecer os lançamentos efetuados no campo outros créditos, conforme notificação, conforme anexo 4 da notificação número tal. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha com memória de cálculo dos lançamentos efetuados e informou que os lançamentos tinham suporte no parágrafo 3º do artigo 66 do regulamento do ICMS, do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Segundo a resposta apresentada pelo contribuinte para as referências 3 de 2020, 4 de 2020, 9 de 2020 e 11 de 2020, verificou-se que os lançamentos efetuados se tratavam de crédito de ressarcimento de substituição tributária descrito no artigo 269 do RICMS. Assim, a fim de se verificar a procedência dos créditos efetuados, o contribuinte foi notificado a apresentar esclarecimentos relativos aos lançamentos efetuados, informando: A. Os documentos fiscais relativos à entrada das mercadorias que davam suporte aos créditos efetuados. B. Em qual das hipóteses previstas no artigo 269 de cada lançamento se referia. C. A função de cada um dos produtos no processo produtivo. D. Demais documentos referentes ao atendimento da portaria CAT 1799.
Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha com descrição dos produtos, os respectivos documentos fiscais relativos às entradas dessas mercadorias em função dos produtos no processo produtivo e fundamentação legal dos lançamentos efetuados, tendo utilizado o inciso 1 e 2 do artigo 269 do RICMES como fundamentação legal aos créditos efetuados. A partir da análise das informações prestadas pelo contribuinte, foi possível constatar que os créditos tomados se referiam à entrada de partes e peças de reposição de ferramentas utilizadas no processo produtivo. Desse modo, as mercadorias adquiridas não compuseram os produtos finais produzidos pelo estabelecimento, não sendo, portanto, objeto de posterior saída do estabelecimento. Nesses casos, é ainda aplicável o ressarcimento de ICMS relativo à substituição tributária, uma vez que o contribuinte foi consumidor final dos produtos adquiridos, não havendo posterior saída das mercadorias adquiridas. O contribuinte não é o contribuinte substituído, indicado no artigo 269 do RICMES, sendo, na verdade, o consumidor final adquirente da mercadoria. Verifica-se ainda que esses produtos são de uso geral no processo produtivo, integrando muitas vezes mais de uma linha de produção, produzindo diversas peças em sua vida útil e sofrendo desgaste pelo uso. Portanto, esses produtos devem ser classificados como material de uso e consumo de estabelecimento, sendo o crédito da operação própria desses produtos vedado pela legislação, conforme disposto no inciso 5 do artigo 66 do RICMES. Assim, através do demonstrativo 2, foram apurados os créditos tomados em desacordo com a legislação, havendo glosa desses créditos através deste auto de infração. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Nas razões recursais, a recorrente alega que, abre aspas, a utilização das mercadorias em combate no processo industrial da recorrente é inquestionável e passível, sim, de apropriação do respectivo crédito ICMS. Fecha aspas. Sobre a matéria em discussão, o direito ao crédito, compete esclarecer que a Igreja de Câmara Superior tem entendimento firmado de que o crédito é permitido quando há, abre aspas, extinção integral e imediata no processo produtivo, ou seja, para que seja conferido o direito ao crédito é necessário que haja um verdadeiro consumo, um verdadeiro desgaste de tais materiais em processo produtivo e não mero desgaste ou deterioração. Vejamos, transcrevo parte do recurso especial da decisão proferida em sede especial do ilustre juiz João Maluf Júnior, no recurso, decisão proferida do recurso especial do AIM 4073771, dígito 8. Continuo no meu voto. A FR na manifestação fiscal, especificamente as folhas tais, aponta que a contribuinte foi notificada a informar a razão do lançamento e identificar os motivos dos créditos. Em resposta, a contribuinte informou por meio de planilha que o tempo médio de duração de algumas ferramentas seriam 10 anos, 5 anos, e outros casos de uso geral no processo produtivo. A contribuinte, antes da lavratura do AIM, informou que os materiais se desgastavam ao longo do tempo. O laudo apresentado na defesa, folhas tais, também, como mencionado pela DRF, abre aspas, apresenta a definição e aplicação de materiais da empresa autuada, mas não há menção ao tempo de sua vida útil e a quantidade de peças fabricadas antes de ser necessária sua troca. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Cumpre destacar que na manifestação fiscal, especificamente as folhas tais, a FR demonstra que a contribuinte informou, em resposta à notificação, que os materiais não se integravam ao produto final. A decisão recorrida já aponta que os bens adquiridos não se integravam ao produto final e não são consumidos instantaneamente no processo produtivo. Vejamos. Transcrevo parte da decisão de primeira instância e continuo no meu voto. As razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, no sentido de demonstrar que os bens adquiridos se integravam ao produto final e são consumidos instantaneamente no processo produtivo. Ainda, no apelo recursal, especificamente as folhas tais, a recorrente cita diversos produtos de forma individual. Analisar os mesmos não identifica fundamento para a manutenção do crédito. Com relação às fresas, alargadores, pastilhas, insertos, machos mencionados nas folhas tais, não há no laudo qualquer menção de que os mesmos se integram ao produto final e são consumidos instantaneamente no processo produtivo. Também não há como manter o crédito. Portanto, não há como manter o crédito. Visto que a FR na manifestação fiscal informa que, abre aspas, não foi encontrado o item alargador dentre os produtos constantes neste auto de infração, fecha aspas. Também em relação a disco de roda, citadas folhas tais do recurso ordinário, a FR informa que,
abre aspas, não foi encontrado pela fiscalização o produto disco de roda na listagem das mercadorias que compuseram o auto de infração. Assim, não fazendo parte do auto de infração, não cabe manifestação da fiscalização. Fecha aspas. Com relação a flange, folhas tais, a contribuinte alega que a mercadoria integra o produto final. A FR, na manifestação fiscal, descreve que, em resposta à notificação antes da lavratura da IM, a contribuinte informou que a mercadoria flange não integrava o produto final. Com a defesa, foi alegado o inverso. A FR analisou mais detalhadamente o produto e constatou que, diz a FR, agora, na apresentação da defesa, de forma contrária, a impugnante informou que o produto, na realidade, integra o produto final comercializado. A partir deste fato novo, por meio das chaves de acesso, a fiscalização analisou os documentos fiscais informados pelo contribuinte, em resposta à notificação numerital, que continha a descrição flange, e verificou que os produtos descritos nos documentos fiscais não se tratavam de flanges, e sim de produto denominado Mudguard Bracket, conforme detalhado no anexo 1 desta manifestação. Em resposta na internet, verifica-se que se trata de produtos diferentes. Cabe destacar que, ainda que esses produtos possam hipoteticamente integrar algum produto final do contribuinte, é de conhecimento que esses produtos também podem ser parte de máquinas e equipamentos. Portanto, seria necessário haver uma diferenciação entre produtos adquiridos para uso e consumo e os produtos utilizados na produção de mercadorias, não podendo o contribuinte creditar de todos esses produtos adquiridos. Assim, além da divergência entre as informações apresentadas pelo próprio contribuinte, não houve comprovação de que os produtos descritos realmente integravam as mercadorias produzidas pelo estabelecimento, não restando comprovado o direito ao crédito. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Vê-se que o produto flange pode integrar o produto final, como também pode ser utilizado como partes e peças de máquinas e equipamentos, sendo que, no primeiro momento, em resposta à notificação, foi informado que o produto não integrava o produto final. Observe que o laudo apresentado, especificamente as folhas 4.367, o perito classifica a flange no rol de, abre aspas, materiais utilizados em máquinas e equipamentos do processo produtivo. Consta expressamente no laudo que, abre aspas, para que o processo produtivo não sofra solução de continuidade, seja pelo desgaste natural dos componentes desses equipamentos, seja pelo contato direto com o produto em fase de fabricação, são necessárias constantes substituição de peças, sendo motores, pinos, adaptadores, bolsas, bujões, caixas de ferramentas, carcaças, conectores, cotovelos, distribuidores, eixo, engate, flanges e fresas, fecha aspas. O próprio perito afirma que o produto flange é utilizado como partes e peças. Assim, não há como aceitar que o produto que compõe a acusação seja destinado à composição do produto final. Neste contexto, afasta as ações recursais e mantém integralmente os itens 1 do AIM, pois não restam comprovados que os bens adquiridos não se integram ao produto final e são consumidos instantaneamente no processo produtivo, conforme decisões emanadas no âmbito desse tribunal. Quanto ao item 2, alega-se que, abre aspas, não se trata de crédito por ocasião de aquisição de materiais intermediários, mas sim de crédito ordinário do imposto da compra de materiais adquiridos em que a saída posterior tributada, fecha aspas. Nas razões recursais, as folhas tais, a contribuinte alega que, diz a recorrente, atua na fabricação de partes e peças para veículos automotores, que são vendidos para grandes empresas do setor automobilístico. Ocorre que, na fabricação das autopeças, é mandatório a utilização de ferramentais que são montados em prensas para a estampagem das referidas peças, conforme o processo da fabricação exige. Esses ferramentais são adquiridos exclusivamente para a fabricação de projetos desenvolvidos a cada um dos clientes da recorrente e, portanto, ao final de cada operação, são faturados ao respectivo cliente. Ressalta-se, a venda de ferramental é uma prática amplamente utilizada no setor automotivo, haja vista a obrigatoriedade das montadoras, clientes da recorrente, produzirem peças de reposição durante a vida útil do veículo comercializado. As montadoras são as detentoras de todo o know-how e ficam com a propriedade deste ferramental para a hipótese de a produção adicional de peças em momento oportuno e futuro. Portanto, os ferramentais listados do anexo são adquiridos e faturados ao cliente ao final de cada projeto,
com tributação de imposto, assim como bem delimitado na defesa, apresentado e comprovados pelos documentos anexos, conferindo assim o direito ao crédito ordinário do ICMS. A alegação da douta DTJ quanto à impossibilidade de aproveitamento do crédito decorrente da aquisição dessas ferramentais, pois a respectiva venda não constitui o objeto do ramo da atividade da empresa, carece de fundamento legal. Tais operações de aquisição conferem o direito ao crédito do imposto, em obediência ao princípio da não cumulatividade. Diante de exposto, por mais essa razão, está comprovada a precariedade do trabalho conduzido pela douta fiscalização, na manutenção do AIM pela DTJ, que seja a reforma do RDCísio, proferido também nesse particular. Fecha aspas. Continuo no meu voto. O julgador manteve a acusação nos seguintes termos, que transcrevo parte da decisão recorrida e continuo no meu voto. A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. O demonstrativo 2 de folha 187 relaciona os materiais que compõem a acusação. A exemplo, broca, disco de corte, disco, ponta montada, disco abrasivo, entre outros. A função desses materiais é apontada como parte necessária para no processo produtivo utilizado em ferramentais. Fecha aspas. O relato infracional descreve que a contribuinte, em resposta à notificação, abre aspas, apresentou planilha com descrição dos produtos, os respectivos documentos fiscais relativos às entradas e às mercadorias, a função dos produtos no processo produtivo e fundamentação legal do lançamento efetuado, tendo utilizado o inciso 1 e 2 do 269 do RICMES como fundamentação legal para o crédito efetuados. Como mencionado pela FR, os produtos adquiridos abre aspas, são de uso geral no processo produtivo, integrando muitas vezes mais de uma linha de produção, produzindo diversas peças em sua vida útil e sofrendo desgastes pelo uso. Portanto, esses produtos devem ser classificados como material de uso e consumo do estabelecimento, sendo o crédito à operação própria desses produtos vedado pela legislação, conforme disposto no inciso 5 do artigo 66 do RICMES. Fecha aspas. Assim, não há como convalidar o crédito com fundamento no ressarcimento de parte necessária para o produto, para parte necessária no processo produtivo utilizado em ferramentas, razão pela qual mantém integralmente o item 2. Quanto à diligência, entendo desnecessária, pois os documentos trazidos pela FR na instrução do AIM e pela contribuinte na defesa permitem identificar as razões de fato que estão em discussão. Assim, existem dúvidas a serem esclarecidas por meio de diligências. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto também já estava disponível. Contribuinte, inicialmente, ela faz uma afirmação quando nas notificações e mais tarde ela traz um laudo contrapondo suas afirmações, tá? Ao analisar o laudo, eu entendi que as mercadorias não davam direito ao crédito. Alguém tem o voto também já estava à disposição? Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Presidente, o presidente me permitiu, eu pedi a vista da Fica à vontade, doutor Walter. Tem outro, eu vi a planilha, tem vários elementos ali, né? E alguns me parece até de consumo mesmo, imediato, um pouco fora dessa linha do que a gente acabou julgando anteriormente. Tá bom? Tá Se jóia, me permitir, então. eu vou pedir vista. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Não, presidente, obrigado. A vista foi concedida, eu encerro o julgamento desse processo. Então, a IM 442.765, a iShop Maxion S.A. Meu voto foi pelo não provimento do recurso ordinário. O doutor Walter levou o processo em vista. Com o julgamento, com a vista, eu encerro o julgamento desse processo e também encerro a sessão de julgamento. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença do doutor Bruno, que nos acompanhou nessas duas últimas sessões em que o doutor Carlos esteve ausente, tá? Muito obrigado pelo comparecimento e pelas discussões aqui, doutor Bruno. Agradeço também a presença. Obrigado. Agradeço também a presença do doutor Walter, do doutor Rafael e do doutor Rodolfo também.
Agradeço também a participação do Hélio aqui nos auxiliando. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tenham todos um bom dia e bom final de semana.